Olá, meu nome é Giovana e essa é uma apresentação do seminário do Journal Club do Laboratório de Bioinformática e Sistemas da UFMG. Eu vou falar um pouco sobre alinhamento de sequências e mais especificamente sobre o BLAST, o Basic Local Alignment Search Tool. Para qual finalidade que a gente alinha sequências? Né? Pode ser para várias coisas, para desenho de primer, para PCR, para anotação de genoma, transcriptoma, para identificar mutações também. Mas mais do que isso, a gente alinha sequências para inferir homologia. O que é homologia? Dizer que duas coisas são homólogas significa dizer que elas vieram de um ancestral comum, que elas possuem a mesma origem evolutiva. E aí, quando eu falo coisas, né, podem ser várias coisas mesmo, podem ser genes homólogos, proteínas, organismos homólogos e até estruturas de organismos homólogos. E lembrem-se também que não existem duas coisas 90% homólogas, 70% homólogas. Não, a homologia, a gente responde sim ou não. Então, ou duas coisas são homólogas ou não são. Ou elas possuem a mesma origem evolutiva ou não possuem. Outra coisa importante também é saber a diferença entre homologia e analogia. Duas coisas análogas, elas possuem características parecidas, só que elas não vieram de um ancestral comum, elas não possuem a mesma origem evolutiva. Tá, mas por que é importante a gente estudar a homologia? Por que a gente precisa inferir homologia? Para conseguir pistas sobre, por exemplo, folding ou então função de alguma proteína, pistas sobre transcritos de genes, sobre funções, sequências de DNA, partes não codificantes, né? E a gente tem alguns tipos de alinhamento. Por exemplo, o alinhamento par a par, quando a gente compara duas sequências, uma nucleotídeo por nucleotídeo, ou então um alinhamento múltiplo, que é quando a gente compara várias sequências ao mesmo tempo. Além disso, também tem um alinhamento global, que é quando a gente compara a sequência inteira com a outra, e o alinhamento local, que é quando a gente compara só uma parte da sequência, que o resto não nos interessa. Por exemplo, quando a gente tem uma proteína e a gente quer alinhar só um domínio dela, só alguma parte, né? Agora, sobre os algoritmos de alinhamento de sequência, eu não vou falar muito sobre eles, mas o importante dizer é que eles são feitos utilizando programação dinâmica, que é um paradigma da computação para construir algoritmos para resolver alguns tipos de problemas específicos, que possuem duas características principais. Eles precisam ter subestrutura ótima, ou seja, a solução ótima do problema geral é resultado de vários resultados ótimos de subproblemas que compõem esse problema grande. Além disso, esses problemas eles precisam possuir soluções sobreponíveis também, ou seja, a solução do problema 1 precisa estar contida na solução do problema 2 e assim por diante, fazendo com que eu não precise calcular a mesma coisa várias vezes, né? Alguns algoritmos principais de alinhamento de sequências são bem famosos, como o Needleman-Wunsch, o Smith-Waterman, para alinhamento local, o primeiro para global. Mas a resolução de todos eles são baseados nessas matrizes de alinhamento, que basicamente eu coloco a primeira sequência na primeira coluna e a segunda sequência na segunda coluna, e eu começo a comparar os nucleotídeos, começando do final da matriz, e eu vou atribuindo uma pontuação para essa comparação. Dependendo se eu tiver um match, que é quando os dois são iguais, os dois nucleotídeos são iguais, um mismatch, quando eles forem diferentes, ou um gap, quando eu não tiver um nucleotídeo naquela posição. Lembra que quando eu falar nucleotídeo, pode ser aminoácido também, posso alinhar sequências de nucleotídeo ou de aminoácidos. E de acordo com essa pontuação, eu vou percorrendo um caminho na matriz, de acordo com essas sequências, até chegar no final. E aí, ao final, eu vou ter a pontuação geral do alinhamento e a minha sequência alinhada. As duas sequências alinhadas. Agora vamos falar do BLAST. Lembrando que ele é uma ferramenta de alinhamento local. Como que ele funciona? A gente usa o BLAST quando a gente quer descobrir informações sobre uma sequência, quando a gente quer ver com o que ela se parece, né, de acordo com o banco de dados do programa. Então vamos lá. Primeiro a gente dá como entrada para o BLAST a nossa sequência, que ela é chamada de query, a sequência query. E o que o BLAST faz? Ele corta a sua query em várias subsequências, que ele chama de words, palavras, né? O tamanho padrão das words é de 6 aminoácidos, mas a gente pode mudar isso também.
Então, ele corta, por exemplo, do aminoácido 1 até o 6, do 2 até o 7, do 3 até o 8, e assim por diante, até abranger toda a query. E aí ele vai comparar cada word com todo o banco de dados do programa, inclusive a gente pode escolher esse banco de dados também. E agora vamos dar um exemplo com essa terceira word aqui. Vamos supor que ele pegou a terceira word e aí, o que ele faz? Ele começa a escanear todo o banco de dados até ele encontrar uma sequência do banco de dados, que a gente chama de sequência subject, até ele encontrar uma subject que seja exatamente igual àquela word, que tenha uma parte exatamente igual àquela word que ele encontrou. E a partir daí ele vai escanear toda a sequência, tanto para a direita quanto para a esquerda, até para ver se os nucleotídeos são iguais, ou os aminoácidos são iguais àqueles da minha query. Então, por exemplo, aqui ó, eu tenho um F. Na minha subject, o próximo é um L. O próximo é um A. E assim por diante. E quando que ele para? Né? Quando que o programa para? Primeiro, quando ele abranger toda a query, ou seja, quando a minha sequência acabar, quando ele encontrar uma subject que abranja toda a query. Ou então, quando a sequência começar a ficar muito diferente e a pontuação do alinhamento começar a ficar muito baixa, até que não valha mais a pena continuar procurando naquela sequência. E então ele para e te dá o resultado do alinhamento. Bom, esse é o site do Blast. Ele possui alguns programas diferentes de alinhamento, por exemplo, o BlastN, no qual você entra com uma sequência de nucleotídeos e ele alinha com sequências de nucleotídeos. O BlastP, no qual você entra com uma sequência de aminoácidos e ele alinha com outra sequência de aminoácidos. Tem também o BlastX, que você entra com a sequência de nucleotídeos e ele faz a tradução e alinha com a sequência de aminoácidos. É interessante para a gente analisar transcritos de genes, por exemplo. E o tBlastN, que é justamente o contrário, que você entra com sequência de aminoácido e ele alinha com nucleotídeos. A gente tem alguns outros programas também com funcionalidades específicas, como, por exemplo, para desenhar primers, para fazer alinhamento múltiplo, alinhamento global, procurar por anticorpos e afins. Mas caso queiram saber mais, podem ficar à vontade para testar no site do programa. E muito obrigada pela atenção até aqui.